Olá, você conectado com o diário de Goiás.com.br. Na cobertura das eleições 2018, dialogamos com os candidatos, com os principais personagens da eleição, com os coordenadores de campanha, com analistas também. E hoje recebemos aqui no Diário de Goiás, para uma entrevista, o candidato a governador de Goiás, Daniel Vilela, pelo MDB. Bom dia. Bom dia, Altair. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento através do portal Diário de Goiás. E você, internauta, está convidado a participar. Vamos discutir propostas, vamos discutir ideias, os assuntos importantes da campanha eleitoral. Mas queremos aqui também permitir a você... Está gripado? Não, desculpa. Não, fique à vontade. Ao vivo é isso. Nós estamos ao vivo, então espirrar faz parte do processo. Mas nós permitimos a você, internauta que também interaja conosco, faça a sua pergunta pela nossa live, fique à vontade. Bom, candidato Daniel Vilela, temos um processo bem definido numa campanha que as propostas elas vão depurando. Não sei se é o termo correto, mas ou é apuração, vai depurando. Aí pergunto ao senhor, nesse período agora, o que é que o senhor já depurou de propostas como o centro da sua campanha? Bom, na verdade, Altair, a gente já imaginava, através do diálogo com a sociedade, o desejo dos goianos e dos brasileiros de uma política que pudesse, um processo eleitoral que pudesse ser verdadeiro, transparente e objetivo. As pessoas não suportam mais esse negócio de fazer promessas mirabolantes, promessas inexequíveis. A população tem muita informação, é bastante politizada e sabe aquilo que é possível ser realizado e aquilo que não é possível ser realizado. Então, uma das nossas condicionantes do nosso plano de governo foi exatamente proporcionar ali aos goianos um plano de gestão que pudesse ser exequível, realizado ao longo desses próximos 4 anos. E tentamos ser o mais objetivo possível, levando em consideração a necessidade de um setor público que dialogue com a sociedade, que dialogue com os setores organizados da sociedade civil organizada, que dê transparência aos atos, que dê transparência às informações e principalmente um Estado que encontre a eficiência na prestação dos serviços públicos. Isso é fundamental. Ninguém aguenta mais ter uma saúde de qualidade precária, ninguém aguenta mais em Goiás uma insegurança pública que nós temos hoje, ninguém aguenta mais uma educação cujos alunos saem do ensino médio e não conseguem ter uma formação adequada, um conhecimento adequado para ingressar na universidade ou até mesmo no mercado de trabalho. Então, a matriz do nosso plano de gestão é exatamente a busca pela eficiência. E aí de lá nós temos várias propostas em várias áreas. São 7 eixos que são transversais, que perpassam por todas as áreas do governo. Mas, sem dúvida nenhuma, as propostas que a gente observa que tem tido aí uma propagação, uma discussão maior, além desses instrumentos de gestão, são as propostas sociais. Porque Quais seriam? A gente observa, Altair, que com essa crise vivida pelos brasileiros ao longo dos últimos anos, muitas famílias regrediram uma condição de alta vulnerabilidade social. Então hoje você precisa de encontrar mecanismos para que o cidadão ele volte a ter um pouco do seu poder de consumo, poder de compra. E de que forma nós estamos propondo isso? Isentando as famílias mais carentes desse estado do pagamento de água até o consumo de 5.000 litros, isentando de pagamento de energia as que consomem até 50 quilowatts, e também retornando o programa do Pão e Leite, que tem um aspecto social, que atende aí as crianças de 0 a 6 anos, com um alimento altamente nutritivo, e ao mesmo tempo tem o viés econômico que faz com que nós possamos voltar a ser liderar a produção leiteira no nosso país, que é também uma atividade altamente empregadora, geradora de empregos, né? De fato, isso é fato. Então, nós aliamos isso e entendemos que essas propostas elas são importantes, especialmente para esse momento ainda de crise vivida pelos brasileiros, especialmente os goianos. Agora, qual o critério para definir 50 quilowatts? Qual o critério para esse número, né,
dá conta? Bom, na verdade o critério é o próprio consumo, de 50 kW e 5 mil litros de água. Isso aí dá em torno de 120 mil famílias que podem estar dentro dessa margem, com um custo mensal de aproximadamente 5 milhões de reais. Isso é insignificante para um estado que tem um orçamento de 1 bi e tanto, 1 bi e 300. E é praticamente a despesa de incentivo por muito tempo no eixo Anhanguera, por exemplo. Exatamente. Muito menor do que o Bolsa dos Estudantes, agora, o Passe Livre Estudantil. Exatamente. Então, e é impactante na vida do cidadão esse custo de energia, de água e principalmente esses dois. Né? Agora, o Estado de Goiás, né, tem um programa aí chamado Renda Cidadã. Esses programas que o senhor coloca, como é que ele se insere ou mexe com Renda Cidadã? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. O Renda Cidadã continua da mesma forma, que aliás é um programa iniciado nos governos do MDB, no governo Maguito Vilela, em 95, programa que à época foi referendado pelo Unicef como importante programa de transferência de renda, avançou aí para uma tecnologia que à época não era acessível de cartão e que nós vamos manter e ampliar. Nosso atendimento, nosso planejamento, inclusive, é de ampliação para mais 50 mil famílias. Vamos interagir com os internautas aqui, porque o Evaldo diz o seguinte: falaram que a população não aguenta mais, é fácil, ele quer ver resolver o caos assim que se elegeram. Eu vou entender aqui o ponto de vista dele. É esse tipo de eleitor que está observando uma situação muito difícil, né? E isso é fato, o Brasil está em crise, que a população não aguenta mais, isso é objetivo, é fato. Agora, há uma ansiedade dos eleitores, eu acho que bastante coerente, é de como sair da crise, é como resolver. A competência do governador do estado de Goiás para ajudar nesse ambiente todo de crise, e aí respondendo ao cidadão, pode contribuir como? Como é que é o nome dele? Evaldo. Evaldo, você tem completa razão, Evaldo. E eu até aproveito a oportunidade, já disse isso hoje pela manhã em uma empresa, disse agora no Fórum dos Servidores Públicos, que fiz uma reunião com eles, da necessidade dessa eleição, da boa escolha por parte do eleitor. Nós estamos vendo um debate muito acalorado em nível nacional, estamos também observando aí um distanciamento dos goianos em relação ao debate estadual. Depois não adianta reclamar. Se a gente não fizer uma boa escolha, escolher um projeto que seja verdadeiro, que apresente objetivamente as propostas que são exequíveis para os problemas enfrentados. Se a gente não fizer uma escolha nacional que leve em consideração o aspecto econômico do nosso país, nós podemos estar levando o país a uma situação de caos social completo. Não é na emoção, não é no radicalismo que nós vamos encontrar a saída. Nós vamos refletir, encontrar aqueles que têm efetivamente as melhores condições de diálogo, de gestão, de capacidade de planejamento, de trabalho, de comprometimento para encontrar essas soluções. Se a gente for pela emoção, pelo radicalismo, nós poderemos estar levando o nosso país e o nosso Estado a uma condição de colapso fiscal, de colapso social e de colapso econômico em nível nacional. Daniel Vilela está aqui conosco nessa live aqui pelo Diário de Goiás e a entrevista será também repercutida nas páginas do diariodegoias.com.br. Você pode perguntar, compartilhe, comente conosco. Vamos aqui a mais perguntas. O Tiago Borges não mandou a pergunta, mas disse uma frase, né? Meu governador com exclamação. Então, obrigado, Tiago. Agrada, né? O Tiago Borges mandou além de mandar essa mensagem, mandou uma mensagem: vamos com coerência, coragem e paz. Então, além disso, ele adicionou esses dois elementos. A primeira pergunta que veio aqui foi de Alessandra. Eu gostaria de saber dos candidatos quais propostas para o entorno de Goiás, mais especificamente o município de Valparaíso, região metropolitana de Brasília. Então, ela fala do entorno de Brasília. Esta é uma região importante, né, do ponto de vista de desenvolvimento para o estado de Goiás. Concentra ali, do ponto de vista econômico e de população, perto de 18% dos eleitores de Goiás. E o entorno merece uma atenção especial. Então, Alessandra, espera do senhor aqui o que fazer para melhorar as condições de vida no entorno. Alessandra, não só é importante a região do entorno, mas é a região mais esquecida.
só é lembrada na época das eleições. Os últimos governadores, nas eleições anteriores, iam lá, prometiam tudo para a população do entorno, faziam campanhas grandiosas, com muito dinheiro, e depois não voltavam mais lá. Nós temos o Hospital de Águas Lindas inacabado, Hospital Regional de Santo Antônio Descoberto. Nós não temos investimento nenhum em infraestrutura na região. Os últimos governadores já prometeram resolver o problema da mobilidade e até hoje não fizeram nada. A segurança pública, um colapso completo. O que nós vamos fazer objetivamente? Primeiro, nós vamos concluir todas as obras inacabadas do entorno, entre elas os hospitais regionais e as várias escolas que estão inacabadas aí também. Segundo, nós vamos promover a integração do bilhete único com o transporte do GDF, do Governo do Distrito Federal. Isso é o que acontece aqui em Goiânia. Isso ficaria, do ponto de vista de valores, como que seria? Eu vou explicar. Isso acontece aqui em Goiânia. Aqui Aparecida, Senador Canedo, Trindade, sim, tudo faz parte de uma região mesma rede integrada de transporte coletivo. É um desejo do Governo do Distrito Federal, da NTT, que é quem tem a responsabilidade de regulação do transporte lá. Isso vai fazer o quê? Que você pague uma tarifa só e possa entrar no Distrito Federal, enfim, que é onde migra a grande maioria das pessoas durante o dia para trabalhar, pagando a mesma tarifa. Hoje, o cidadão que mora em Goiás, ele paga uma tarifa, chega num terminal de Brasília, tem que pagar outra tarifa. Então, dentro de uma integração, ele vai estar dentro de uma rede única. Isso arrebenta com a renda da pessoa, né, com o salário da pessoa. Sim, porque ele tem que pagar 2 passagens. E às vezes por uma diferença pequena de quem mora em Brasília para quem está no entorno de Goiânia. Então é um desejo, acho que existe a concordância do Governo do Distrito Federal e da NTT. Vamos criar o Comando Independente do Entorno, com todas as forças especializadas. Nós vamos fazer isso lá. Hoje existem 2 batalhões lá, mas não tem todas as forças especializadas. Nós vamos fazer isso para garantir segurança e a presença da Polícia Ostensiva na região do entorno. Então, concluir as obras, integração do bilhete único com o Governo do Distrito Federal e investir na segurança pública com a criação do Comando Independente do Entorno. Enquanto a gente vai dialogando aqui, algumas mensagens dos nossos internautas vão aparecendo, e o Evaldo complementou aqui um fato. Eu ainda estou à procura de um candidato a governador de Goiás que me passe confiança. Eu tenho dito sempre que o eleitor tem uma decisão, e a primeira conquista que o candidato tem que fazer em relação ao eleitor é a confiança. Então, o senhor está tendo aqui a oportunidade de dialogar com o Evaldo. O Evaldo, ele representa a grande maioria dos goianos hoje, que estão deixando para os últimos dias essa decisão de definição da sua candidatura, porque estão politizados, sabem das necessidades, sabem daquilo que é possível, daquilo que não é possível. Evaldo, uma coisa eu posso te dizer, da minha parte você não vai ver nenhum tipo de compromisso que eu não tenha condição de realizar nos próximos 4 anos. Eu irei assumir aquilo que é possível de ser feito. O Estado hoje encontra numa situação fiscal de completo descontrole. Se a gente não ser verdadeiro com a população e dizer que antes de qualquer compromisso é preciso realizar, retornar a capacidade de investimento do Estado, retornar as condições fiscais adequadas para proporcionar a realização desses investimentos, ele estará faltando com a verdade. Então, da nossa parte, o nosso compromisso é com aquilo que é possível ser feito. O senhor disse que esteve na reunião com os servidores públicos agora há pouco. No dia de hoje, foi apresentada uma lista, né, de sugestões do Fórum dos Sindicatos, servidores públicos. O Alessandro Fitz, no setor da educação, diz que quando vai ter concurso para contratação de professores, vamos entrar nesse assunto então. Começando pelo Alessandro. O Estado, essa pergunta dele que está ali, quanto à educação, vai ter concurso para contratação de professores? Alessandro, nós reconhecemos a necessidade, são mais de 20 professores temporários, mas a gente não tem essa... Mais de 20 mil? Mais de 20 mil, desculpa. Isso. Mas hoje nós não temos essa condição de assumir esse compromisso, por quê? Porque hoje nós temos uma diferença, só nesse exercício de 2018, entre receita e despesa com pessoal, de 3,6 bilhões de reais. Eu tenho dito, mediando outros debates, você já me ouviu falar isso, eu não sei qual é a mágica que o governo vai fazer para pagar a folha dos servidores, especialmente do mês de novembro e dezembro. O que é o meu compromisso, e inclusive com a participação do Sintego lá na reunião de hoje?
de recuperarmos as contas do Estado, a condição fiscal do Estado. Vou compartilhar e dar transparência a todos os números, a todas as informações, e vamos sim, dentro de um planejamento de médio e longo prazo, não só na área da educação, mas outras áreas que precisam equalizar o número de servidores, como por exemplo a segurança pública também. Sobre isso o Pedro Augusto pergunta se o senhor promete pagar em dia. É uma expectativa dos servidores. Claro, Acho que isso é obrigação. É obrigação, né? É uma obrigação. E nós temos que ter uma condição fiscal para isso. Mas o Estado tem que ir muito além. Nós não podemos só pagar em dia e não ter capacidade de investimento. Nós precisamos de também promover investimentos na saúde, na segurança, na educação, e assim o faremos depois de um grande e ajuste fiscal e rigoroso ajuste fiscal no Estado que possa recondicionar as nossas contas públicas. E sobre o encontro com os servidores públicos hoje, o senhor recebeu as propostas? Já avaliou alguma ou não? Não, são várias propostas, são 15, número sugestivo, 15. É verdade. Agora, são muitas propostas, mas o que levam em consideração principalmente o diálogo. Um diálogo permanente e constante entre o Poder Executivo e esse fórum. E acho que isso é fundamental, porque às vezes o gestor, Altair, ele não toma uma decisão por má vontade dele, mas por uma incapacidade financeira. Então, a partir do momento que você compartilha, que você dialoga e que você abre todos esses números, essas informações à disposição do cidadão, você tem uma condição melhor de construir as soluções e de compartilhar as dificuldades também. Agora, o senhor pode ficar à vontade, que a água está aqui disponível, né? Afinal de contas, gastar a saliva não é fácil. Uma questão... É rouco de tanto gastar. É verdade. Vai chegar ao final da campanha, mas é assim mesmo, né? Essa é a batalha. A campanha é um grande esforço físico, né? Impressionante. Agora, candidato, entre as questões políticas, vamos entrar agora em questões políticas, gerou-se aí uma conversa num evento de Ronaldo Caiado com o pastor Abigail, a presença de Dona Iris gerou aí uma dúvida. Vamos mostrar algumas imagens da sua campanha e aí vamos entrar nesse assunto político. Imagens do começo da campanha. Essa foi a primeira, pode comentar, essa foi a primeira caminhada. Lá no Nova Esperança. Isso, a senhora à sua direita é a sua esposa. Isso, está sempre aí nas caminhadas também. Ali, Gleison Flávio, lá de Aparecida de Goiânia. Outras imagens da campanha. Essa aí foi de Aparecida de Goiânia também? Isso foi em Catalão. Em Catalão. Ali está Vanderlan. E ali, Marguito Vilela puxando o bonde, literalmente. Outras imagens. Ali, uma carreata aqui em Aparecida. Com Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, ali o boné escondeu a testa, a gente quase não conhece ele direito, né? Mas... Prefeito Gustavo, Osaí, Marcos Menezes. Essa foi uma importante caminhada. A carreata ainda dá resultado? E é o que dá, viu, Thaí? É a melhor forma de você encontrar com a maioria das pessoas. Então, as pessoas querem ver, eu particularmente como candidato, lá de cima, tento convencer, pedir o apoio à população. Acho que não é só gestual ali, você tem que mostrar para as pessoas que você também está ali pedindo o apoio delas. E é uma forma de ter contato, porque hoje só através das redes sociais e da televisão para você comunicar. É muito difícil de reunir as pessoas. Mas a presença do candidato ali, mesmo na carreata, o eleitor valoriza. Valoriza, né? Sem dúvida. E eu tenho dito que no interior, a carreata é demonstração de poder. Se o outro faz e você for lá e não fizer, você não tem poder. É ou não é? Na verdade, vai dizer o seguinte, o candidato não veio aqui na cidade. Ele não veio na cidade. Essa foto, então, com... Isso foi ontem. Iris Rezende, lá na região noroeste. Na Avenida Mangalô. Na Avenida Mangalô, com Wagner Siqueira ali. Agenor Mariano. Agenor Mariano, segurando... Outra foto, vamos ver outras imagens. Este evento foi em? Anápolis. Anápolis. E aí, do nosso comitê lá. Com Alexandre Baldi, Eulicruvinel do PP. Essa aliança somou? Sem dúvida nenhuma. Somou em todos os aspectos, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista das pessoas que foram indicadas pelo PP. O meu vice, Euler Cruvinel, meu colega deputado federal, é uma pessoa extraordinária, é um grande parlamentar do nosso estado. O Vanderlan é também uma das figuras protagonistas da política do nosso estado e protagonista de forma positiva. O próprio ministro Baldi é uma figura de referência nacional hoje que nos orgulha muito
no Ministério. Mais alguma foto aí da campanha? Encerramos então. Bom, e aí a imagem de ontem de Dona Iris abraçada não, recebendo um abraço de Ronaldo Gado no evento do pastor Abigail da Assembleia de Deus, gerou aquela dúvida. Dona Iris, candidata a deputada federal, ela estaria, então, com um aceno procaiado? Como é que o senhor interpretou este evento? Como presidente do MDB e como candidato a governador? Tá aí, eu sinceramente não vi isso da forma como foi colocado por muitos. Ela é apoiada, teoricamente, ela é apoiada pela Igreja Assembleia de Deus Campo Fama, cujo... E não é de hoje. Cujo pastor Abigail, seu filho Samuel, era secretário do Íris, a esposa dele hoje é secretária da Mulher na Prefeitura de Goiânia. Então são próximos há muito tempo. Então, teoricamente, apoia ela. Sim. Como era um fato lá do pastor Abigail, que hoje ocupa a suplência do senador Wilder, ela entendeu que era importante a presença dela, porque teoricamente é um público que está trabalhando para ela. Sim. Então eu não vejo nada além disso. O Iris esteve comigo ontem na caminhada, entusiasmado, acreditando no nosso projeto, acreditando que nós de fato representamos essa mudança necessária que Goiás quer. Inclusive tem aí já uma gravação dele na televisão, nos programas eleitorais, manifestando o apoio e a crença em nós. Então, na minha visão, não passou nada além disso. Agora, o político, principalmente os adversários eleitorais, tentam potencializar isso para criar uma repercussão, que, na verdade, Altair, acaba sendo uma repercussão política só para a Dona Iris, né? Porque ela é que é a referência como candidata federal do MDB, ela tem apoio de muitos líderes do MDB em todo o estado. Então, se isso pudesse prejudicar alguém, não seria a nossa candidatura, porque quem estava lá e, teoricamente, já é apoiador de outra candidatura ao governo, e para ela, para deputado federal. De fato. Agora, isso, lógico que repercute, né? Porque gerou uma situação, digamos assim, estranha, para quem observa de que, ou é de um lado, é do outro lado. Agora, as imagens têm muitas interpretações, né? E gente que cria conspiração em tudo, de certa forma. Sem dúvida. Agora, uma imagem tem uma questão autoritária. Nós que somos os estudiosos aí da imagem, a imagem gera consequência. Então, qual será a consequência? O entendimento disso, o entendimento daquilo. Aí na comunicação a gente estuda as leituras de primeiro nível, leituras de segundo nível, lá com Martini Joly. Então... tem o ditado japonês que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Fala mais do que 1000 palavras, então tem todas essas coisas. Bom, outra imagem. Você não vai pôr aí, não? Não vou pôr, mas podemos pôr. Aliás, foi uma falha da nossa parte. Engraçado, né? Que eu não vi nenhuma foto que a Dona Iris estava de cara boa ao lado dele, não, viu, Altair? Você não viu? Não vi nenhuma, não. Bom, então não seja por isso, vamos mostrar essa foto então. Vou localizar aqui, enquanto a gente fala, mas é muito fácil da gente... Aí, já achou, essa foto aqui. Muito bem. Eu vou passar para o nosso editor aqui, ele já vai colocar, por gentileza. Alexandre, estou encaminhando para você agora. Enquanto isso, vou colocar a pergunta do nosso internauta. Pode ser? Claro, vamos lá. Mais perguntas do nosso internauta. Já foi aí. Vamos lá, então. Vamos selecionar aqui quem é que chegou por último na pergunta. Bom, aqui... Uma questão polêmica que envolve aí a tal das votações que envolvem a área federal. Gilvani coloca, candidato, a redução dos gastos da saúde, educação e assistência social, assunto que julgam importantes para o desenvolvimento do país. E reforma previdenciária e as questões que envolvem o que ela chama de desvalorização do trabalhador na reforma trabalhista. Isso já foi questionado mais de uma vez sobre isso. Sobre as votações polêmicas aí do governo Temer. O senhor tem dito que tomou posições. E aí gera essa, digamos assim, esse ruído, né? Esse ruído, gera a contestação desses eleitores. O senhor já encontrou, de certa forma, uma boa resposta para essas perguntas? Na verdade, não é uma boa resposta. Eu votei de acordo com a responsabilidade que tem com o meu país. Ele cita, por exemplo, eu não lembro se é uma mulher... Gilvani. Isso. A questão da PEC do teto. A PEC do teto é muito simples. Você só pode gastar aquilo que você arrecadar.
o Brasil não podia ficar numa escala de aumentar a sua dívida a cada ano, o seu déficit a cada ano. Nós precisávamos de colocar um freio nisso. Isso chama planejamento, isso chama gestão. Você gastar aquilo que você arrecada. Aí a conversa é a seguinte, a PEC do teto está proibindo investir. Não, ou seja, é uma leitura de algo que não diz. Não diz, não proíbe. O problema é que hoje, nesse ano, nesse exercício de 2018, nós temos uma previsão de déficit de 130, 140, 150 bilhões de reais. Então, o que a PEC ela trata? Nos próximos anos que a gente possa zerar esse déficit. E aí, de acordo com o aumento da receita, você amplia os investimentos. Agora, saúde, educação tem as obrigações constitucionais de investimentos. Né? Então, se a arrecadação passou de 100 para 200, é 25%. Exato. Ou seja, não tem PEC do teto que impeça esse aumento nominal. Agora você não pode arrecadar 100 e gastar 300. Quem que faz isso na sua casa? Qual empresa que faz isso? Não tem jeito. Você vai levando uma situação de falência do Estado. A questão dos direitos dos trabalhadores. Eu já fiz esse desafio em outras oportunidades para outras pessoas. Mostre um direito constitucional que foi retirado. O que foi feito foi uma modernização trabalhista. A nossa lei era da década de 40. Quantas profissões oriundas da tecnologia que surgiram ao longo dos últimos anos, que não estavam regulamentadas, quanto tipo de contrato de trabalho, por exemplo, nessa área da tecnologia, quantas pessoas, e do jornalismo também, preferem trabalhar à noite porque encontram uma produtividade maior. Você não podia fazer um contrato... Na nossa área, por exemplo, o trabalhar em casa era proibido. Horário de trabalho. O trabalho remoto é uma modernização que o mercado já impôs. O mercado privado. Privado. E é o seguinte... E público também devia ser assim. E eu tenho um projeto de minha autoria que regulamenta o trabalho remoto no setor público. Porque você não precisa ter um cidadão sentado numa cadeira, num órgão público o dia inteiro, sendo que ele pode produzir mais na sua casa. E na prática já tem isso, porque o judiciário, por exemplo, já tem o julgamento digital. Isso, enfim. O juiz, no plantão, ele escreve em casa e manda o processo via digital. Você sabe... um contrato remoto já existia, mas não existia regulamentação. Você não podia fazer um contrato de trabalho. Insegurança jurídica. Insegurança. Aí a empresa não deixava você trabalhar em casa, porque amanhã você poderia entrar com ação contra ela, em razão de não existir a regulamentação. Muito bem. Temos outros questionamentos aqui. O André Cavalcante, mas voltamos à imagem, então, que o senhor citou agora há pouco. A imagem que nós citamos de Dona Iris é essa imagem, divulgada ontem pelo Comitê de Caiado. O fato, então, que... Ele estava entusiasmado, né? Ela também, assim, né? Ele chegou e abraçou, né? Então, essa é uma das imagens mais próximas. Isso aconteceu no Tatersal de Elite, então, na reunião que nós citamos agora há pouco. Pois bem, vamos a outra pergunta aqui. O Fausto, o Fausto está comentando um fato aqui de outra pergunta. É o Paulo Menezes. Pergunte. Com certeza, vamos perguntar. Sobre pesquisas que hoje apontam Caiado na liderança, uma pessoa que está há 30 anos na vida pública e muitos criticam por não ter feito nada de concreto para o bem do povo goiano, principalmente para os mais humildes. O discurso é fácil e bonito, mas a realidade é bem diferente. Aí ele discorre aqui, então, um comentário sobre essa situação. Deu entender que ele é a favor da sua candidatura, né, e contesta a candidatura de Caiado. Mas o centro é a situação das pesquisas eleitorais, que mostra aí uma situação adversa para o senhor. Como agir, né, diante de uma situação tão adversa? Bem, Paulo, você tem razão. Agora, ele é um candidato que, em razão desses 30 anos disputando mandatos, ocupando cargos, é o mais conhecido de todos eles. O grande desafio da nossa candidatura inicialmente é de nos tornarmos conhecidos. Era o candidato mais desconhecido. E isso tem sido, nós temos conseguido avançar nesse aspecto através dos programas de televisão. Agora, em relação à pesquisa, a esse momento, Altair, o que a gente observa é um distanciamento completo da população em relação ao debate, principalmente da eleição estadual. Porque a eleição nacional está bem mais polemizada, mas a eleição estadual se tornou uma eleição secundária nesse ano. Sufocada. Eu tenho dito, comentei hoje na Bandeirantes 820, que está sendo sufocada. Então, o que a gente observa? Que essa vai ser uma decisão para os últimos dias. As pessoas estão conhecendo, no caso aqueles que não eram conhecidos como eu,
e vão se definir nos últimos dias. Eu tive agora de manhã numa empresa lá no Polo Industrial de Aparecida com 500 funcionários. Perguntei lá, quem aqui já definiu o voto? Pouquíssimas pessoas levantaram o braço. Ou seja, a população está cuidando da sua vida, dos seus problemas e tudo. Agora, vai chegar 10 dias, 5 dias das eleições, vai ter que se decidir, vai ter que escolher. E nós acreditamos muito no nosso projeto, na apresentação que nós temos feito no horário de televisão e acreditamos sim que nós temos todas as condições de ganhar a eleição. Pergunta do Zaqueu sobre cargos comissionados, o que o senhor fará na eventualidade de uma vitória no seu primeiro ano de mandato, porque Goiás está entre os estados que mais tem comissionados. O que o senhor recomenda sobre esse assunto? Bom, Zaqueu, eu sou o único candidato, inclusive, que já apresentei propostas objetivas sobre isso. Primeiro, nos 4 próximos anos, Goiás vai deixar de ser o maior estado com número de comissionados para ser proporcionalmente com o menor número do Brasil. Segundo, 50% dos cargos vão ser ocupados por servidores de carreira após um processo de certificação e habilitação, para que a gente criar um banco de talento de pessoas qualificadas, preparadas e que querem e merecem ter oportunidade de liderar os seus trabalhos, de liderar novos projetos e novas ideias no nosso governo do estado. Muito bem. E com esse questionamento concluímos aqui a nossa entrevista, né, com o candidato a governador de Goiás, Daniel Vilela, pelo MDB. Vamos aqui a algumas questões aqui do pinga-fogo final, pode ser? O candidato Daniel Vilela, está cansado já de percorrer o estado ou não? Não, estou com toda a disposição. Disposição para continuar a campanha, para concluir, para disputar o segundo turno e depois com mais disposição ainda para governar e melhorar esse estado. Minha disposição é total. Por que o senhor tirou o Vilela do nome na propaganda? Não, nunca tirei Vilela, porque as eleições majoritárias, o nome do candidato é sem sobrenome. Isso não tem nenhuma necessidade de esconder, pelo contrário. Tenho até orgulho e gostaria até de, talvez, fazer que fosse natural o inverso, que você pudesse colocar o meu pai, que é Vilela, que foi quem iniciou aí a nossa atuação política, saiu como o governador mais bem avaliado do Brasil quando governador, foi um excepcional prefeito de Aparecida de Goiânia, não teria nenhuma dificuldade, mas é a questão do marketing das disputas majoritárias mesmo. Ser o candidato mais jovem ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda, sem dúvida nenhuma, as pessoas sempre acreditam na juventude. Aliás, os goianos sempre ousaram na juventude, sempre apostaram na juventude. Pedro Ludovico era bastante jovem quando pôs fim ao caiadismo naquela época. Íris foi eleito prefeito com 31 anos, seria eleito governador com 35, a idade que terei. Se não foi vereador bem menos, com 26. Eu também fui vereador com 26. O Íris seria governador com 35, não fosse a ditadura caçar os seus direitos. O ex-governador Marconi Perillo foi eleito com 35 anos em 98. Então o problema é a capacidade. As pessoas vão observar a capacidade. E lógico que a juventude é um componente que ajuda. Na hora do debate, o senhor treme? O que você acha? Ele foi mediador de dois, é melhor você responder do que eu. Não tenho. Acho que é uma boa oportunidade de confrontar as ideias, de confrontar o perfil, as propostas, de confrontar aquilo que é possível de ser feito e aquilo que não é possível. Eu gosto bastante de debate. Daniel Vilela apresentará alguma surpresa nos próximos 3 debates no Popular, na TV Record e na TV Anhanguera? Não, mas se eu te adiantar aqui também, vai deixar de ser surpresa, né, Altair? Mas o senhor respondeu. Mas não, a nossa proposta é de fazer um bom debate, de contribuir, principalmente nesse momento de definição da eleição, de apresentar o nosso projeto, as nossas ideias, a nossa candidatura para conquistar os eleitores que vão aguardar os debates para tomar sua decisão. Exercer um cargo de governador não é só dizer sim, é dizer muitos nãos. O senhor sabe dizer não? Sem dúvida, eu já tenho dito não na eleição. Muitos compromissos que são solicitados, eu tenho dito que eu não tenho condição de assumi-los agora sem ter uma visão, um conhecimento da realidade fiscal do Estado. Isso é fundamental numa boa gestão. Obrigado pela entrevista e até breve. Eu que agradeço. Até breve. Peço a oportunidade e o voto de confiança de todos que nos assistem nesse momento. Que Deus nos abençoe sempre.
Obrigado. Essa entrevista fica disponível para você aqui no Facebook e também no YouTube do Diário de Goiás, com agradecimento especial ao candidato Daniel Vilela por essa disposição desse diálogo com você. Qual é a diferença? Acho que a diferença é o bate-papo, né? Conversar com as pessoas. É o que o ambiente digital permite com bastante propriedade. Muito agradecido a você que interagiu conosco. Compartilhe, né, e comente mais. O candidato vai ler, né? Ou você tem o hábito de ficar lendo os comentários das pessoas? Sim. E outra coisa, Altair, eu fui o primeiro a atender o seu convite aqui. Isso. Acho que você merece lembrar disso na hora do seu voto também. Então tá lembrado então. Obrigado pela gentileza, pela entrevista e a você que acompanha mais informações no diariogoias.com.br. Até breve então com o Viva Voz e mais entrevistas ao vivo para você. Quer saber por que o Diário de Goiás cresce cada vez mais? Veja os dois lados da notícia. De um lado, o DG conta com a credibilidade de uma equipe de profissionais altamente qualificada e competente, apaixonada pelo jornalismo sério e investigativo. Do outro, o DG oferece conteúdo atual e relevante na política, economia, saúde, esportes e muito mais, com análise consistente e opinião coerente. Qual o resultado disso tudo? Mais de 11 milhões de usuários diferentes em apenas 5 anos e meio. O Diário de Goiás cresce sem parar.